André, quais são as suas informações sobre Savarino? Ele já desembarcou no Brasil ou não? Eu estou até monitorando o voo dele, né? Tem um voo, ele vem pela cidade do Panamá, que chega pouco depois da meia-noite, então ele ainda vai chegar ao Brasil e aí amanhã pela manhã deve se reunir com a diretoria do Botafogo para a gente, quem sabe, amanhã ter uma definição sobre esse assunto. É necessário, né? Para saber se ele permanece ou vai para o Fluminense. A gente tem... que ele quer, ele vinha ao Brasil também para entender o que o Botafogo pensa para ele, se de fato essa questão está acertada, para partir para o entendimento com o Fluminense, que pode acontecer. Pois é. A gente tem aqui até uma ilustração para mostrar para vocês aqui do desempenho do Savarino, né? De protagonistaço assim, do Botafogo em 2024, para uma queda, né, de produção e dos números, inclusive, em 2025. Olha só. Em 2024, ele fez 55 jogos contra 48 em 25. Como titular, parecido, né? 43 em 24. Começo dele, ele começou meio no banco e tal. Depois ele assumiu a titularidade e foi embora, né? Em 2025, ele fez 42 como titular. 12 como reserva em 24, 6 como reserva em 25. A média de minutos por jogo parecida, né? 75,21 minutos em 24 contra 76 em média em 25. Gols, 14, aí uma diferença grande, né, na produção de gols e assistências. É pela metade, 26 para 13 a participação em gols. 14 isso, gols. O é muito rápido nas contas, cara. Eu tô aqui diferenciado. desde o começo tentando fazer a conta, eu não consigo. Deu certo. 14 gols em 24 contra 6 em 25. 12 assistências em 24 contra apenas 7 em 25. Minutos para participação em gol. 159 minutos em 24, né? Ele precisava para participar diretamente de um gol. Esse número subiu para 284 em 2025, agradecendo sempre o Gato Mestre com a precisão dos números pra gente. É claro que tem uma questão coletiva, né? O Botafogo caiu, né? O Botafogo de 25 é pior que o 2024. Exatamente. Mas o Savarino em si também teve um rendimento abaixo, né, Mussu? Eu, ainda assim, custo a entender essa movimentação por parte do Botafogo. Vamos aguardar. Por parte do Fluminense, se ela acontecer, acho um grande movimento, uma belíssima contratação. Por parte do Fluminense, me parece que o Fluminense entende que tem uma base de time que terminou o ano de 2025 com um rendimento de bom nível, próximo à parte de cima da tabela do Brasileiro, há uma decisão por pênalti da final da Copa do Brasil, com uma Libertadores por jogar e sem o seu jogador mais vencedor, mais experiente, Thiago Silva, que decidiu, por uma questão de vida dele, sair. E o Fluminense tenta enxertar ao longo do time essas referências de jogadores vitoriosos. Faltava brilho. Isso. Aí vem Arana, pode ser. Savarino, Hulk. Se tudo correr como o Fluminense está planejando, e aí ele teria essa estrutura que tem volantes dinâmicos com juventude ali, Martinelli, Hércules, jogadores pelo lado com muita vitalidade, muito fôlego, e aí você enxerta aí uma espinha dorsal com mais robusto em termos de título. O lado do Botafogo é a gente entender. O Botafogo tem, neste momento, e o mercado do futebol compreende isso também. Você não tem nada para receber com o Botafogo? Não. Mas o mercado entende que o Botafogo tem compromissos a quitar de contratação de jogadores, de verbas de empresários, de parcelas de pagamentos de jogadores que ainda não estão quitadas. Tanto que tá valores elevados. Sob punição de transferban. E muitos convencimento em 2026. Valores muito elevados. E o quanto isso vai impactar, o quanto a questão do Savarino é um retrato disso e talvez o perfil da janela do Botafogo nos dê essa resposta. Se de fato a gente tiver muito mais saída do que chegada e invertendo muito o que foi a agressividade do Botafogo em outros anos, a gente vai ter aí talvez a resposta. Que a saída do Savarino possa ser uma tentativa de ir amenizando esses problemas. O que se fala no Botafogo, por exemplo, né, André, de reforços até agora mais modestos e outros clubes avançando ainda sobre outros jogadores do Botafogo, né? Apareceram novos alvos aí. Pois é, alguns jogadores do Botafogo recebendo propostas, uma delas do Olympique de Marseille pelo atacante Arthur, o Arthur, camisa 7 do Botafogo, ex-jogador do Palmeiras, do Bragantino, que o Botafogo comprou do Zenit por 10 milhões de euros e essa proposta do Olympique de Marseille seria na casa dos 8 milhões de euros, valor menor que o Botafogo pagou, um empréstimo com opção de compra, mas com as negociações em andamento não está descartada uma transferência em definitivo. O Arthur, que nessa primeira temporada, não dá para falar que agradou tanto o torcedor assim, né? 8 gols e 5 assistências em 48 jogos.
Quem também está de saída, aparentemente, é o Jefinho, né? Que não conseguiu, nessa última passagem, jogar bem, jogar com frequência, cair no gosto da torcida, da comissão técnica, né? Pois é, o Jefinho ainda tem contrato com o Botafogo até 2028, está com um empréstimo encaminhado para o futebol chinês. A gente vê a notícia do GE. Globo, uma possibilidade de um empréstimo de 1 ano com o Liaoning Chering, da China. E se essa negociação não der certo, o FC Tóquio do Japão também tem interesse nessa negociação. O Jefinho, que sofreu com muitas lesões nos últimos meses, nos últimos anos, 22 jogos só na última temporada, provavelmente não vai seguir a carreira no Botafogo. E o Botafogo se acertou com um zagueiro Ítalo, né? Um jovem ainda, das categorias de base do São Paulo. Até começou, tem uma história curiosa dele, que ele começou a carreira como um centroavante, foi vindo para trás, né? nas categorias de base. Zagueiro jovem, estava no futebol do Canadá, né? Isso, o Ítalo, revelado pelo São Paulo, chegou como centroavante, tem 1,90 m, foi recuando, se tornou zagueiro, teve passagem por seleção de base, o contrato acabou com o São Paulo, foi defender o Toronto FC da Major League Soccer, estava jogando no time B, né, da equipe canadense, chega sem contrato, aquela contratação sem custos, era um jogador que o Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, acompanhava desde o tempo de São Paulo. O Botafogo viu uma oportunidade de mercado, contratou esse zagueiro de 21 anos. É uma aposta, né? Deixa eu agradecer aqui o André, que a gente vai continuar falando sobre o Botafogo. André, obrigado. Sem outras notícias por enquanto, né? Por enquanto não, mas seguimos atentos. A sua régua hoje. Seguimos atentos. É isso aí. Amanhã tem mais. Valeu, André. Se a gente for levar, claro que é um início, né? Mas o Ítalo talvez seja essa questão de mudança de perfil, o Botafogo tateando o mercado, fazendo seus scouts, né, trabalharem muito aí para tentar descobrir novas e bons jogadores, como foi no passado. E a questão do transfer ban vai impactar também em registrar esses jogadores, isso, né? Isso, precisa resolver essa situação. Vai precisar resolver para poder registrar. Não é fácil não. O Jefinho não conseguiu, né, Alex? O Jefinho é outro que a gente falava do Thales Magno ontem. O Jefinho é um cara que ele tem que se encontrar. Ele tem que encontrar de novo alguma forma dele seguir construindo a carreira dele, né? Porque nessa saída, depois na volta, acabou não acontecendo. Então ele precisa encontrar realmente um lugar para que ele jogue futebol. Ele gerou uma expectativa quando ele surgiu e quando ele voltou, né? Mas acabou realmente não acontecendo. E o perfil do Botafogo, pelo jeito, não que seja incomum receber propostas pelos jogadores que você tem, mas pelo jeito ele vai acabar se desfazendo dos jogadores maiores para poder seguir um outro rumo. Pelo jeito foi isso que eles identificaram e essa atitude eles têm que tomar. E se for pro bem do clube, por mais doloroso que seja pro torcedor, em algum momento tem que ser feito, que seja feito, né, cara? E o Arthur, hein? Vocês fariam esse negócio? Porque o Arthur, ele teve altos e baixos, né? Ele viveu alguns bons momentos, outros nem tanto, algumas críticas, depois em outros momentos muito apoio. O Arthur enfrentava uma questão difícil para qualquer jogador, que era isso, sem dúvida, entrar no lugar de um cara que foi tão decisivo e tão impactante quanto o Luiz Henrique, né? Que foi algo brutal em 2024. Tanto que foi seleção brasileira depois, enfim. Uma série de questões que ficaram claras por que aquele Botafogo de 2024 também era tão especial. Claro. Mas acho que eu esperava um rendimento acima do que ele teve, né? Sim. Um jogador que pareceu um pouco impacto, assim, em termos de decidir jogos, de gols, de passes para gols. Acho que ficou um pouco abaixo. Acho até que o final da temporada teve uma recuperação. Ele teve um meio de tempo, um momento bem difícil em termos de rendimento. Assim, né? Apontava ali para um crescimento, mas acho que caso aconteça a venda, ela também vai ter a ver com a questão financeira do clube, talvez, do que propriamente apenas o rendimento dele. A não ser que apareça uma grande contratação que prove que essa impressão está errada, mas eu acho que é o Botafogo também tentando aproveitar uma oportunidade de saída de um jogador com uma proposta de compra razoavelmente próxima do que ele pagou. Seria um jogador importante, lógico, para você ter no elenco, característica e tudo, né? Por mais que não gerou algo, se você vai fazer grandes mudanças... Não é para se desfazer do Arthur. Depende do que vai aparecer, né? Acho que você não tem que rasgar dinheiro também para desfazer de um jogador assim, porque também não é fácil encontrar essa característica de forma barata no mercado e pronta, assim, para poder te atender, né? Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem
aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. O Savarino é aguardado hoje no Rio de Janeiro e a reunião com o Botafogo marcada para amanhã, inicialmente. Vamos ver. O Savarino, Ilan, ele não queria sair do Botafogo. Houve um burburinho lá atrás, no ano passado, de uma ida dele para o Lyon. Aí a família quis ficar, ele também, porque ele tinha essa possibilidade. O Textor deu a ele essa possibilidade. Quando estava tudo certinho ainda entre Botafogo e Lyon, dentro da Eagle, ele não foi. A torcida fez até uma bandeira especificamente para o Savarino, que foi lá para Leste Superior no jogo contra o Cruzeiro. Ele quis ficar. Aí agora, nessa janela que o Botafogo está tentando negociar o Savarino, ele não se interessou em ir para o Atlético Mineiro. O São Paulo chegou a ligar para ele, não quis ir para o São Paulo, para o Corinthians também, e não estava querendo sair do Botafogo. Só que o Botafogo quer negociar muito em função desses índices físicos do Savarino em 2025, porque taticamente ele até se enquadra naquilo que pensa o Martin Anselmi. O Martin Anselmi, além do 4-3-3 que muitos treinadores adotam, também gosta muito desse time com 3 zagueiros, aí um 3-4-2-1, o Savarino pode ficar na dupla de meias, como já fez com o Almada, por exemplo, que vinha muito da esquerda para dentro. No 3-4-1-2, ele pode ser segundo atacante, como já jogou com Arthur Jorge. Então, taticamente, ele até se enquadra no perfil do Martin Anselmi. A questão é física, o salário também muito alto, Botafogo querendo reduzir a folha, e além do fato do Botafogo poder receber uma compensação financeira, e um jovem promissor, que é o Wallace Davi. Por isso também o Botafogo pensa, de fato, em negociar o Savarino com o Fluminense, e agora quer ouvir do jogador, que até o momento mostrou muito interesse em permanecer no Botafogo. Vamos ver se, pelo menos permanecendo no Rio de Janeiro, ele vai querer ir para o Fluminense. Essa informação, inclusive, sobre o desejo dele de permanecer no Botafogo foi trazida hoje, inclusive, pelo Giba Pérez, lá do GE. Também é. De que a vontade dele, a princípio, continua sendo permanecer no Botafogo. O que a gente sabe, no macro, é o seguinte: ele não quer sair do Rio de Janeiro. Então isso ajuda o Fluminense caso ele tenha que sair do Botafogo. Por isso ele recusou essas outras propostas de clubes de fora do Rio de Janeiro. Caso ele saia do Botafogo, a chance dele para o Fluminense é muito grande, até porque o Fluminense já se acertou com o Botafogo. Mas ele é aguardado hoje, supostamente vai ter essa reunião hoje, e a gente deve ter ou pode ter uma resposta ainda hoje sobre Savarino saindo do Botafogo para o Fluminense ou o fico dele. Também. Se ele se entender com o Botafogo. Mas sim, o staff dele tem essa percepção de que parece que o Botafogo está querendo empurrar ele para fora, está querendo negociar, está querendo se livrar dele, seja por razões físicas ou talvez também econômicas. Físicas e econômicas. Nessa situação atual, né? É o peso na balança, é isso aí. Pois é, ele teve muitas lesões, não me lembro agora quantas de cabeça não, mas acho que foram 5 ou 7 lesões no ano de 2025. Então, um cara que não estamos nem falando de condição física, estamos falando mais até de condição clínica. É um cara que teve muitos problemas clínicos, ficou de fora de vários jogos do Botafogo, teve 5 ou 7 lesões, de novo, não lembro de cabeça aqui, mas foram no mínimo 5 lesões que o tiraram de jogos do Botafogo na temporada de 2025. Ainda assim, o Fluminense fez uma proposta firme a ele, ao Botafogo, há um entendimento, pelo que se sabe, o Fluminense vai pagar ao Botafogo, caso aconteça um negócio, 18 milhões de reais pelo Savarino, mais a cessão, em definitivo, do volante Wallace Davi, de 18 anos. Acho um negócio que você poderia questionar pela cessão de um jogador tão jovem como é o Wallace Davi. O Savarino tem 29 anos? 29. O Wallace Davi é um menino que se conseguir se consolidar, se realmente vingar, se der certo, pode ser vendido por um excelente valor daqui a pouco. E tenho certeza que é de olho nisso que está o Textor, que está o scout do Botafogo. Porque o Wallace Davi, de fato, fez jogos muito bons na base, chegou a jogar o Campeonato Carioca no ano passado, é um jogador muito promissor. Porém, no cenário realista do Fluminense, no que eu vejo de cenário do Fluminense hoje, o Wallace Davi não será aproveitado. Ele não será sequer testado. Primeiro porque isso aí é tradição no Fluminense, de não aproveitar jogadores da base. É raríssimo a gente ver um jogador com 18 anos, mesmo com 19, com 20,
ter oportunidade real no time titular. E isso aconteceu recentemente esse ano. Às vezes nem só da base, jogadores jovens contratados por muito dinheiro, como foi o caso do La Vega, às vezes não são nem escalados, não são nem relacionados. Então eu não vejo, realisticamente falando, o Wallace Davi sendo aproveitado nessa temporada no Fluminense, a não ser agora no Campeonato Carioca. Ele já se representou, está treinando, acho que ele jogaria no Campeonato Carioca, mas só isso. Já jogou no ano passado, fez um bom papel e não adiantou nada. E hoje, tirando essa situação da base ser muito mal aproveitada, muito subaproveitada no Fluminense... O Zubeldia também, né? O Zubeldia, que também não... Mas não é, além do Zubeldia... trabalhar com garotos, e além do Zubeldia, o Fluminense hoje tem Martinelli e Hércules. O Wallace Davi vai tomar o lugar de um desses dois? Não vai, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E outra, tem o Nonato, que é um jogador que tem prestígio com o Zubeldia. Enfim, o Fluminense tem muito jogador pro setor ali. Tem muita gente na frente do Wallace Davi. Então, sendo realista do que é hoje o cenário do Fluminense, o contexto do Fluminense, eu acho um bom negócio pro Fluminense, se sair. Ainda que você esteja pagando 18 milhões de reais e cedendo um jogador que, se vingar, daqui a pouco pode valer 18 milhões de euros, né? Se por acaso se consolidar. Mas nem todo jogador também se consolida, né? Não é porque ele jogava bem na base que ele vai ser um jogador que vai dar certo no Botafogo ou mesmo no Fluminense, no profissional. Então o Fluminense aguarda esse sim para hoje, mas temos essa informação sua, corroborada pelo GE, de que o Savarino prefere ficar no Botafogo. Não só preferia naquela época, como ainda prefere hoje. Por toda a questão, tá adaptado, tem a idolatria do torcedor, você muda de ambiente, deve ter um bom ambiente no Botafogo, apesar de tudo. Eu acho que a chance do Fluminense é o seguinte, se eles sentirem, o Botafogo falando, não, cara, a gente não quer mais você aqui. Né? A gente vai ser melhor para todo mundo. Aí, se ele sentir isso aí, pode ser que venham sim para o lado do Fluminense. Em relação... Alguém quer falar alguma coisa do Savarino, Raíza? Eu gosto muito do Savarino. Eu acho que ele teve uma temporada complicada, né? Não conseguiu repetir a boa temporada que ele fez no ano retrasado. Foi um ano de muitas lesões também. Acho que um ano em que ele ficou devendo no Botafogo, mas eu acho que ele ainda pode ser um jogador muito útil para o Botafogo. O Botafogo tá dando de um transfer ban. Por mais que algumas pessoas acreditem que isso vai ser derrubado com um pouco mais de facilidade, eu acho que, não, pelo que eu tenho visto na imprensa americana, né, não me parece que vai ser tão fácil assim para o Botafogo. E daqui a pouco já começam as competições. A gente está falando, e às vezes a gente esquece que o Campeonato Brasileiro vai começar agora, em 3 semanas, 2 semanas 29, e meia, dia 29, 28. Então você precisa arrancar bem no Campeonato Brasileiro, é primordial para a sequência da competição, para os seus planos dentro da competição. O Botafogo está numa pré-Libertadores, então já em fevereiro o Botafogo tem agenda, né? Então talvez seja um pouco nocivo até para o Botafogo esse tanto de trocas nesse momento em que tá difícil para inscrever os jogadores. Eu, se fosse o Botafogo, não abriria mão do Savarino, não. Mas a gente vai falar agora do Botafogo. Mesmo após o transfer ban sofrido, o Botafogo se reapresentou no Lonier. Tem que se representar, tem que se preparar mesmo sem poder contratar e registrar jogadores no momento, né? O Botafogo mantém a programação para sua estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Tem técnico novo, jogadores novos na área. Vamos ver a reapresentação do Botafogo. Rodolfo. Mesmo com um cenário de instabilidade, a era Martim Anselmi começou no Botafogo. O técnico se apresentou neste domingo junto com o elenco para dar início aos trabalhos em 2026. Os jogadores fizeram exames e depois começaram os trabalhos na academia. E o segundo treino da temporada acontece nesta segunda. O técnico argentino chega com a missão de recolocar o Glorioso no caminho dos títulos, como a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Mas ele terá alguns desafios. O Botafogo perdeu a liderança de Marlon Freitas, que se transferiu para o Palmeiras. E ainda corre o risco de perder Savarino para o Fluminense. Para a temporada, Anselmi vai precisar contar com a experiência de jogadores como Alex Telles e Marçal, aliado com a juventude e o talento de jovens atletas como Barreira e Montoro. E falando em somar ao elenco, o Botafogo contratou o destaque do Nacional do Uruguai, Lucas Vilauba. O jogador já está no Rio e falou como atleta do clube. A contratação aconteceu apesar do transfer ban sofrido pelo Alvinegro. O Glorioso estreia contra a Portuguesa, no Luso Brasileiro, no próximo dia 15. Tá aí, portanto, agradecer o pessoal do BTB pelas imagens, a chegada do Vilauba aí no aeroporto, também do Anselmi, do técnico
botafoguense, o argentino, novo treinador do Fogão, tá cheio de desafio pela frente. E vem a notícia que o Botafogo não pode registrar os jogadores, a gente fica aguardando que a diretoria, a SAF, consiga solucionar esse problema para os jogadores contratados serem registrados, né, Vinícius? Só falta o time se reforçar e ficar com essa pendência aí e não conseguir registrar os jogadores. O Savarino está com um problema que não consegue sair da Venezuela por conta tudo que está acontecendo lá no país, as questões políticas, ataque sofrido pelos Estados Unidos. E quando ele voltar, pode ir para o Fluminense, como a gente já colocou, né? E o Venê, o Botafogo vai liberar o jogador para o tricolor. O Savarino, a gente falou da parte do Fluminense, que seria uma boa. Mas e o lado do Botafogo, que já perdeu o Marlon Freitas e o Savarino, duas referências naquele time campeão da Libertadores? Não fica mais ninguém, né? Porque já tinha perdido o Luiz Henrique, Igor Jesus. E desses dois aí, quem que o botafoguense tem que lamentar mais? A saída do Marlon Freitas, já concretizada, ou a possível saída do Savarino? Eu acho que eu lamentaria muito mais a saída do Savarino. Por quê? Porque o Marlon Freitas foi o desejo dele. O Marlon Freitas bateu a mesa junto com o John Textor e falou, olha, eu quero sair do Botafogo, eu quero jogar com a camisa do Palmeiras. No caso do Savarino, o que me chama mais atenção é que o Botafogo parece que está forçando, deseja a saída do Savarino, e sendo que o Savarino é uma peça extremamente importante. Eu vou ser muito sincero, se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria muito preocupado. Primeiro, por conta do transfer ban, que até o momento não foi resolvido, e a quantia é milionária. Então, assim, é uma situação que preocupa demais. Segundo, a montagem do elenco. A gente vê contratações de jogadores extremamente jovens, tem até mesmo um zagueiro chegando, que estava no Toronto B do Canadá, um jogador extremamente jovem, e a gente não vê peças, referências chegando ao elenco do Botafogo e só vê saída. Você perdeu o Marlon Freitas, que era o seu capitão, ídolo, referência no dia a dia, nos bastidores, e também uma referência técnica. E você perdeu o Savarino e ainda vivendo um transfer ban. E quando a gente fala de transfer ban, repito, eu acho que o John Textor vai resolver essa situação. O grande problema é o seguinte, eu sou jogador, você é o Botafogo, você me quer. E o outro aqui, vou dar um exemplo, o São Paulo está me querendo. Eu vou preferir ir para onde? Claro. Um clube que está vivendo um transfer ban, que está numa insegurança danada, uma incerteza danada, ou para o São Paulo, que também vive um problema financeiro, mas longe de ter um transfer ban, pelo menos até o momento. Eu vou preferir ir para outro clube. Então, essa situação precisa ser resolvida logo. E o torcedor alvinegro ele vai ficando cada vez mais preocupado. O Venê já citou, né? O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ítalo, revelado pelo São Paulo. O jogador se transferiu em 2024 para o Toronto, Canadá. E desde então disputou 2 temporadas pelo time B do clube canadense. Gente, Ítalo assinou contrato com o Botafogo até 2027, chega sem custos. A transferência foi fechada na última semana de 2025 e o jogador já fez exames médicos. As informações são do Diário Lance. Ô Moretti, aí tu olha o currículo do Ítalo. Revelado pelo São Paulo, ok. Comprado pelo Toronto, opa, foi o craque lá, brilhou lá na Liga Americana. Onde? Não, time B. Do Canadá, Moretti. O Venê, ele é Me ajuda a te ajudar, Botafogo. Não, o Venê, ele diz em alguns programas que confia muito no scout do Botafogo. E o scout do Botafogo é bom, hein? Agora é a grande prova, hein? Ó, linha de prova, pô. Se mandar bem nessa. Se mandar bem nessa, os caras são bons. São bons, Venê. Os caras são bons. Mas eles foram no lugar ali, arriscadinho. Bem criativos, exóticos, pra não dizer. Exóticos. Ele gosta, né? Ele gosta. Pô, Canadá. Ó, eu já morei 6 meses no Canadá. Posso falar. De frio, futebol não é de altíssimo nível, não, hein? Esporte de inverno, esqui, rock no gelo. Eu fui ídolo lá, imagina. Nas peladas lá, jogou na neve lá, velho? Joguei, tô te falando, pô. 6 meses lá, ué. Olha, então, Botafogo. É complicado. Eles estão, assim, sai Savarino, sai Marlon Freitas, e chega Vidalba e Ítalo. Eu acho que esse é o recado que fica pro torcedor botafoguense. Sai 2 ídolos, 2... Posso falar craque? Ou é forçada? Bons jogadores. Bons jogadores. Saem 2 bons jogadores e chegam 2 atletas sem renome nenhum. Essa é a grande realidade. O que vai ser do Botafogo em 2026? Essa é a dúvida, né, Flávio? Preocupante. Vamos falar da copinha que o Fogão estreou com vitória, venceu o Águia de Marabá por 1-0. O único gol da partida foi do atacante Mateuzinho, já no final do jogo. O alvinegro pode garantir a classificação para a segunda fase na próxima quarta-feira e para isso basta vencer
o Estrela de Março da Bahia. Então começa bem a caminhada aí os garotos do Botafogo na Copinha, de repente vai ter que recorrer aí a garotada, ainda mais se não conseguir registrar os reforços, mas a gente espera que o Botafogo consiga solucionar esse problema do transfer ban e abre o cofre lá para trazer mais jogadores e se reforce para essa temporada. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.